existe assim uma demonização do que é a ansiedade. Eu acho que isso atrapalha muito a pessoa a desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade, né? E aí ele acessou Nossa, isso, até arrepiei, ele porque é viu muito como isso foda essas funciona coisas. e ele levou essa experiência. A nossa vida, ela não é qualificada pelos nossos desafios. Fala, galerinha do canal da Dragon! Como vocês estão? Gente, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto muito importante, porque o feedback do último vídeo foi muito bom, do que a gente falou de compulsão. Então hoje a gente vai falar como a musculação ajuda no tratamento contra depressão e ansiedade. Fica aí depois da vinheta. Então vamos lá, gente. Para começar, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho mais sobre o que é a ansiedade, né? Existe, assim, uma demonização do que é a ansiedade. Eu acho que isso atrapalha muito a pessoa a desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade, né? Ansiedade, gente, é um processo natural que acontece com todo ser, né, humano. Então nós temos ansiedade, a gente precisa da ansiedade, na verdade. A ansiedade, ela é liberada no nosso organismo com a intenção de fazer com que a gente se mova, com que a gente deseje coisas, com que a gente se prepare para lidar com as funções do dia a dia. Então a ansiedade, ela é um processo natural importantíssimo, né, da gente. Exato. O que acontece é que a ansiedade, ela é liberada no nosso organismo todos os dias para que a gente, né, tenha realmente esse impulso de ir para a vida fazer as nossas coisas. Só que o excesso de ansiedade é uma questão, né? Então, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente precisa entender que tudo no nosso funcionamento tem uma função. Tem uma função. Então, nossas emoções têm uma função, o processo natural que o nosso corpo apresenta tem uma função. Então, a ansiedade, ela tem uma função importantíssima que, quando a gente entende isso, a gente consegue canalizar de uma forma mais consciente. Então, a ansiedade, quando ela é liberada e ela não é utilizada para alguma coisa, ela se converte em angústia, né? Então, a pessoa que fala, não vou fazer atividade física porque eu não tenho intenção estética nenhuma. Não é bem por aí, gente. Na verdade, essa é a segunda ideia ali que a gente considera importante, que a gente sabe que todo mundo busca também um shape, uma estética, né? Não vamos ignorar que isso é um fato, mas quando a gente fala sobre atividade física, a gente está falando sobre a gente descarregar essa quantia de ansiedade que fica ali excessiva no nosso corpo e gera muita angústia, gera muita inquietação. Então a atividade física, quando a gente, principalmente a musculação, o treinamento, né, a gente coloca ali essa ansiedade a nosso favor. Então a ansiedade, ela vem junto com a adrenalina, com o estresse. Inclusive o estresse também é muito importante no nosso processo de desenvolvimento. E aí ali no treinamento a gente consegue se conectar com a gente, com o nosso corpo, usar aquela ansiedade, usar aquele estresse, e aí isso faz com que a gente inclusive aprenda a lidar com isso no dia a dia. Porque quando a gente percebe que todas as questões, todos os nossos processos, eles são importantes e a gente para de ter um julgamento em relação às nossas emoções, né, a como a gente lida com as coisas, a gente consegue entender que algumas questões, elas são inerentes à vida. Como por exemplo, as pessoas falam muito da tristeza, da raiva, tem muito preconceito com as emoções. Quando a gente olha para as emoções entendendo que a gente consegue entender o quanto as pessoas realmente têm uma visão distorcida, quando as pessoas falam assim, eu queria ser menos emocional, ou então, fala de si, se desqualificando porque é uma pessoa emocional, quando na verdade a nossa espécie, ela é emocional. Nós somos seres emocionais e isso não é ruim. A questão é que nós, a maior parte das pessoas pelo menos, não tiveram oportunidade de desenvolver habilidades em relação à autorregulação emocional. Então, o que é a autorregulação emocional, gente? Não é a gente não ficar triste, não é a gente não ficar angustiado, não é a gente não ficar com raiva, é exatamente a gente entender que a gente precisa aprender a processar isso. Então, nós somos, primeira instância, seres emocionais, e aí a questão racional, ela é um desenvolvimento de ideias, de convicções que a gente tem, que julga essas emoções que a gente tem. Só que se a gente julga essas emoções e tenta reprimir, excluir do nosso processo, a gente não aprende a lidar com elas. Por isso que a musculação é tão importante, porque a musculação coloca você frente a você mesmo, te faz vir pro presente, né? Você tem que estar ali presente, conectado com o teu corpo. Exato, e aí você entende que aceitando a dor de uma forma consciente, porque vai doer, porque você tem que estar ali presente, você tem que se conectar com isso, você começa a aprender a lidar com isso. Então a respiração é um processo, é uma ferramenta muito forte nesse processo também. Então a musculação, como eu sempre bato em cima, ela tem o poder de conectar a pessoa com ela mesma, com o presente.
né? E a ansiedade fala muito sobre isso, sobre a pessoa estar muito preocupada e querendo controlar o que vai acontecer. E isso tira da pessoa a possibilidade de estar vendo o que está acontecendo realmente ali no momento. Então, ser um ser emocional não é um problema. A questão é que a gente precisa aprender a desenvolver práticas, habilidades para lidar com... para desenvolver autorregulação emocional. Então, como que a tristeza se manifesta no meu corpo? Como que a raiva se manifesta no meu corpo? Como que eu posso colocar isso a meu favor? Como que eu posso trabalhar com isso? E a musculação, ela é o melhor cenário para a gente aprender a lidar com esses processos, né, Gé? Nossa, maravilhosa. E tipo assim, quando você tá treinando, sei lá, você tá com uma barra nas costas, você vai agachar. Você não pensa o que você vai fazer amanhã, você não pensa a conta que você tem que pagar, você não pensa nada, você só pensa em agachar e levantar aquele negócio. Então, traz muito pro presente, né? Te faz muito presente ali. Pra quem tem... Obriga você a se ouvir, a ouvir o teu corpo. Porque senão ali você é esmagado, você pode morrer, você pode se machucar, então você é obrigado a ficar focado ali. Só que assim, tem uma coisa que eu penso assim, sendo leiga, né, galera, que eu tô aqui com uma outra posição de vocês vendo o vídeo. Que tem a questão da depressão também. Ansiedade é diferente de depressão, né? É diferente. Então, eu vejo muitas pessoas que têm falando que, tipo, quando você tem depressão, você não tem vontade de fazer nada, você não tem disposição, você não quer fazer nada. Como que você faz uma pessoa que tem depressão tomar iniciativa para começar um treinamento? Então, aí a gente precisa entender que, assim como a ansiedade tem quadros, né? E a depressão é a mesma coisa. Então, tem depressão que já é assim mais severa, tem a depressão que é a distimia, que a pessoa ela tá pontualmente num funcionamento mais depressivo porque aconteceu alguma coisa. Então, tem que observar isso, tem que observar de perto como isso funciona. E tem que passar também pelo processo medicamentoso, né? Importante. E aí, se você passa por um processo medicamentoso, mas você não muda teus hábitos, você tá, tipo assim, querendo colocar um band-aid pra segurar uma força que vai vir depois muito mais potente, te chamando para observar esses poréns, né? Então, na situação da depressão, o que falta muito pra pessoa é uma produção de dopamina saudável, né? Porque quando a pessoa ela tá com essa produção muito baixa, ela busca isso de uma forma muito nociva, com comida, com compras, enfim. Então, quando a pessoa ela entende que os hábitos dela, né, ajuda principalmente no processo neurobioquímico dela, aí a conversa começa a mudar. Então, a pessoa ela começa a entender que os estímulos que ela oferece para ela é metabolizado e o nosso corpo não tem essa separação corpo e mente que as pessoas fazem. Na verdade, muitos problemas que a gente enfrenta, principalmente no contexto terapêutico, é porque tem essa separação do corpo e da mente. Quando na verdade o nosso corpo ele é a nossa maior ferramenta, a nossa maior bússola, principalmente sobre a realidade que a gente constrói e sobre as nossas emoções, né? Então, a melhor forma da gente entender como a gente está lidando com as coisas é a gente tomar essa consciência do quanto a gente está conectado com as nossas necessidades. E o quanto a gente promove isso pra gente de forma consciente, madura. Então a atividade física é um ensinamento, é um caminho de ensinamento mesmo de como cuidar de si, de como se responsabilizar por si mesmo, né? Então a depressão, ela diz de uma pessoa que não desenvolveu habilidades, né, de lidar com essas emoções que a gente está conversando e através das práticas a gente consegue se perceber. Então como que eu lido com as coisas? Como é que eu faço para poder compreender e me enxergar dentro de um processo se eu não estiver vivendo, né? Então a musculação, como a gente já disse aqui, é um cenário que espelha pra gente a nossa relação com a gente mesmo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre os processos de desenvolver habilidades de autorregulação, a gente começa a entender a vida de uma forma mais madura da seguinte maneira. Imagina você que você tem que atravessar uma floresta. Digamos que a floresta é a vida, né? E aí a gente vai ter que lidar com medo, com angústia, com frustração, com N coisas, os perigos da floresta, digamos assim. A gente tem a opção de não atravessar? Não tem. A gente tem que atravessar, né? O que qualifica essa experiência? O quanto a gente está preparado para atravessar. Então, se eu for atravessar uma floresta, mas eu tenho na minha bolsa água, eu tenho comida, eu tenho ali os acessórios para poder fazer uma fogueira, para me proteger, eu vou passar por esses perigos, por todos esses desafios, mas eu tenho
ferramentas para isso. Então, quando a gente entende de forma madura que a vida ela vai trazer situações estressantes, a gente vai lidar com a ansiedade, isso é um processo natural. O que a gente precisa entender é o nosso funcionamento e como a gente desenvolve habilidades para lidar com isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do cuidado do corpo, o que a gente come, o conteúdo que a gente consome, não só como comida, mas vínculos, que a gente estuda, o que a gente assiste, o que a gente escuta. A gente está falando sobre desenvolver ferramentas para atravessar a vida. E como é que a gente quer atravessar a vida, lidar com diversos fatores, se o nosso corpo não estiver bem para isso? Que é, assim, o nosso veículo principal, né? Então, quando a gente toma consciência sobre isso, a gente tira a musculação de um lugar enviesado de futilidade, de ser superficial e tudo mais, e traz isso como uma ferramenta, né, uma aliada para a gente atravessar a vida. Então, a vida, ela é cheia de desafios e o que qualifica esse nosso processo não é o quanto a gente tem de problemas, de coisas para resolver, mas do quanto a gente se ampara nesse processo. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com um veículo que leva a gente nessa travessia. Nossa, e quando você para ver com esses olhos, é totalmente diferente, né? Porque, tipo, eu recebo muita mensagem de pessoas falando, nossa, eu não sei como você gosta de treinar, eu não gosto, não consigo, não sei o quê. A gente não vê simplesmente como, eu vou lá treinar pra ficar com a perna grande, com a bunda grande. É muito além disso, é tipo tudo isso que a gente falou e quando você sente, você sabe o que ela tá falando. Então, quando a pessoa passa a olhar por esse lado, que é tipo uma ferramenta pra te ajudar, que vai melhorar muita coisa, que vai te auxiliar em muitos problemas da vida, é sensacional. Tipo, você deslancha, porque você pega amor, você continua fazendo, não é um negócio que você faz por fazer, né? Exatamente. É muito mais além disso. Exatamente. Para você ter uma ideia do quanto isso, o nosso comportamento dentro de uma atividade realmente reflete o jeito que a gente aprendeu a lidar com as coisas. E a gente está falando de novo sobre autorregulação emocional. Eu tinha um paciente que eu atendia ele e o treinador dele também tinha contato comigo e me passava, né, o que estava rolando no protocolo dele. Então a gente fazia um trabalho multiprofissional. E esse menino, ele era aquele cara que ele chegava na academia, num dia ele fazia 200 quilos, no outro dia ele fazia com 100, ele ia pelo humor dele, sabe? Entendi. E aí, tipo assim, um dia eu perguntei pra ele, eu falei, e aí, você tá descansando o suficiente entre as séries? Tá lesionando sempre? Aí ele falou, não consigo descansar. Eu falei, como assim não consegue descansar? Ele falou, não, porque eu acho que era no pump. Tá, mas o seu treinador te passou um tempo necessário, né? Ele te passou ali pensando de uma forma macro o que você precisa. Por que você não consegue descansar? Ele falou, porque eu perco o foco, porque isso, porque aquilo. E aí, refleti exatamente o jeito que ele lidava com questões de imediatismo, de querer as coisas... Na vida dele, exatamente, fora da na vida academia. dele. Aí eu peguei e falei pra ele, agora você vai colocar a tua atenção inteira no teu treinamento, sabe? Você vai chegar na academia já conversando, mandando esse comando pra você e você vai obedecer as séries, ao intervalo entre as séries, né? E aí, mas eu não consigo. Respiração. A respiração vai te ajudar a conseguir. E aí ele começou realmente a entender que a gente precisa aceitar que algumas coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha legal. Mas porque eu fico com um pump incrível quando eu não dou os intervalos. Tá, mas você tá evoluindo? Isso entra como uma condição de treinamento? Você não tá pior, né? Porque se lesiona. Exatamente. E aí ele começou a respirar e entender que, de fato, ele é capaz de passar por um processo onde ele frustra ele mesmo. Sim. Porque ele quer uma coisa, mas ele sabe que o que ele quer não colabora com o resultado que ele busca. E ele acha que ele não consegue também. Exatamente. Então ele vê que ele consegue. Exatamente. E aí ele começou a entender isso, se propor a realmente se desafiar quanto a isso. E ele usou o que ele aprendeu, porque ali ele acessou uma chave, né, do que é respirar, do que é ter paciência, do que é realmente acolher o que alguém está orientando, né, alguém preparado para isso. E ele usou a fórmula, o algoritmo, digamos, que ele acessou sobre isso para desenvolver o TCC dele. Porque ele não conseguia apresentar TCC por causa da respiração, por causa do imediatismo. E aí ele acessou isso, ele viu como isso funciona e ele levou essa experiência para outro departamento da vida dele. Então, assim, gente, os benefícios que a gente colhe com a musculação é muito significativo, é muito rico. E quando a gente entende que a gente tem poder de estimular de formas diferentes o nosso corpo, e isso vai desempenhar a nossa força, a nossa habilidade emocional, a gente começa a ver isso como realmente uma aliada. Então, ansiedade, tristeza, raiva, todas essas emoções que as pessoas julgam ruins e que é natural do ser humano, né, ter que aprender a lidar com isso, na verdade são as nossas aliadas no nosso processo de crescimento. Não é algo que está desconectado, sabe? Tá tudo conectado. Sim. Então, olhar para isso com mais maturidade,
usar a musculação como uma forma até de se observar, de tomar consciência do próprio funcionamento, eu acho que assim, é sem igual o poder que isso tem. E não tem como não recomendar isso em todo o tratamento, seja para ansiedade, seja para depressão, não tem como a gente desempenhar um tratamento que não passe pela reeducação de hábitos, pela autorregulação emocional. Então, desenvolver habilidades e ferramentas é o que qualifica a nossa travessia em relação à vida. E, cara, uma vez eu vi, acho que foi um médico falando, se você não começa a ter uma vida mais saudável jovem, você tem que ter ela velha. Tipo assim, porque se você não cuida agora, chegar lá na frente, você vai precisar cuidar um pouco da sua alimentação. Cuidar um pouco, na verdade, aí você vai ter muito, que ficar né? Você vai viver pra cuidar da sua saúde, exato. Pela conta que você foi gerando esse ao longo do tempo. Tipo, começar a fazer exercício pra saúde e tal, não sei o quê. Então, assim, já começa, já faz agora, exato, sabe? é aquele que a musculação, ela ajuda no tratamento, mas ela também precisa ser considerada, antes de tudo, preventiva. Totalmente preventiva. Meu, tantos... eu vejo uns velhinhos na minha academia, assim, tão bem de saúde, sabe? Correndo, não sei o quê, porque já faz há muito tempo e se preveniu, né? Não precisa ficar fazendo por obrigação. Então, assim, gente, pra gente amarrar esse tema e entender um pouquinho melhor, a nossa vida, ela não é qualificada pelos nossos desafios, ela é qualificada pelas habilidades que a gente desenvolve para lidar com isso. Então, a musculação, durante o treinamento ali, você entra em contato com a dor, então você aprende a acolher a dor, a não ir contra a dor, porque o que faz com que as pessoas realmente sofram é ir contra a dor, é resistir, é querer que a vida seja sempre mar de rosas, confortável, e isso não funciona, né? A gente precisa entender que a gente tem um processo fisiológico por trás das coisas que estão acontecendo com a gente. Então, a gente tem, por exemplo, um sistema nervoso simpático, que libera estresse, libera um nível ali de ansiedade pra gente se mexer, pra gente ir fazer as nossas coisas. Tem uma curvatura que chega no pico, né? E a atividade física leva a gente para esse pico, a gente libera o hormônio do estresse ali na atividade física e a gente precisa realmente disso para a gente poder desenvolver formas. O nosso corpo, ele quebra a homeostase ali para poder se adaptar, se regular aquele processo, e isso que vai fortalecendo a gente, né? E aí, tão importante quanto, a gente precisa também estimular o nosso sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo nosso descanso, que é a gente retomar para o nosso estado basal. Então, em 1h30 de treinamento ali, você entra em contato com a dor, você se conecta com o momento presente, você se conecta com o teu corpo, você começa a ter uma linguagem com o teu corpo mais assertiva, mais consciente. E aí, depois que você passa por todo esse pico de estresse, né, que você leva a teu corpo, você volta pro seu estado basal, aquilo libera dopamina, libera endorfina, e você vai entendendo que a vida é isso, você se propõe a um desafio, você vai lá, lida com um monte de questão, você aprende sobre aquilo e depois você retoma pro seu estado basal. Então, compreender a musculação como uma forma de se educar é o que faz com que a gente realmente se relacione com isso com mais consistência, com mais maturidade, sem essa ideia de projeto, de eu vou fazer um tempo, vou parar. Não, gente, não dá. A gente precisa estar conectado com o nosso veículo, que é o nosso corpo, é a nossa ferramenta mais potente de desenvolvimento. Antes de qualquer questão complexa da vida, de quem eu sou, para onde eu vou, cuida da tua casa, cuida do teu veículo, que o resto vai acontecer e você vai ter habilidade para olhar para isso, reconhecer, desenvolver estratégias para lidar com isso tudo, que a gente vai aprendendo do micro ao macro, sempre bato nessa tecla, porque é um fato. Gente, foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, com esse papo legal com a gente. Tô amando gravar vídeo com ela, assim, sobre essas pautas mais profundas. Deixem nos comentários aí se vocês querem mais vídeos assim. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho de notificações. Siga eu e a Janice no Instagram, que vai estar aqui embaixo pra vocês. E é isso, um beijo e tchau.